que aí eu vou mostrar isso de uma forma um pouco melhor para vocês. Agora, nós vamos falar disso aqui, né, das reuniões. Vocês estão vendo aqui a minha tela com a carinha de vocês, certo? Eu não sei, né, se todos os professores já entraram alguma vez nos recursos aqui de configurações de reunião, né? Alguns, às vezes, não tem essa... Porque assim, o pessoal de informática, ele sai clicando tudo quanto é botão, né? E às vezes a gente não tem essa, essa habilidade no sentido de fazer isso, né? Mesmo que dê BO, né? É a curiosidade, né? De ter a curiosidade. Mas aqui, né, a gente tem lá como visualizar os participantes, né? E aí, no final, né, das reuniões, uma outra forma de registro, também de controle, né, que o professor perguntou, a gente mostrou lá o insights, que dá para fazer, né, o acompanhamento exatamente do que o aluno está trabalhando ali na sua aula. A gente consegue, né, também, depois, no final, baixar uma lista de presença. Tá? Nessa lista de presença, ele vai baixar uma planilhinha lá do Excel, que aí vai ter lá o nome do aluno, né, o horário que ele entrou na sua reunião e o horário que ele saiu. Então, por exemplo, se ele caiu, se ele saiu várias vezes da sua reunião, também dá para visualizar ali, porque ele marca o horário. O horário que entrou, o horário que saiu. Entrou de novo, marca de novo. Saiu de novo, marca de novo. Tá? Então, dá para saber, né, a quantidade de alunos que estavam ali, né, presentes na sua aula de reunião. Uma coisa assim que a gente precisa pensar é que eu não posso controlar a presença do aluno, né? A gente controla a presença através da entrega, né, das atividades avaliativas, então isso já é a regra para a gente poder dar presença ou não ao aluno, mas é uma forma da gente saber como que estão as nossas reuniões, se os alunos estão participando, se não estão participando, e também, né, se a gente juntar a questão da participação da reunião, como eu falei, às vezes o aluno não pôde, né, assistir a sua aula ali, você pode deixar, né, a sua aula gravada, então aqui nos 3 pontinhos, né, quando você começa a aula, dá para iniciar uma gravação. A gente não está fazendo a gravação aqui, né, da aula de hoje, eu falei já para vocês, depois eu vou colocar o vídeo, mas vocês vão conseguir visualizar isso depois. E aí você pode já deixar lá disponível, né? Quando você coloca isso numa postagem, ela fica ali disponível depois para o aluno acessar. Algumas vezes eu percebo que o aluno não volta para ver o seu vídeo, principalmente se ele for longo, né? Então, normalmente, as aulas, quando eu faço reunião, eu estou em aula com o aluno, eu vou ficar o período todo com o aluno, mas não vou ficar em reunião com o aluno as 3 aulas, as 5 aulas que eu tenho com aquela turma. Por quê? É bem cansativo, que nem aqui a gente já está em 2 horas e 44 minutos de aula. Então, por mais que esteja dinâmico, né, é cansativo para o aluno ficar muito tempo lá na frente do computador ou mesmo do celular. Então, né, o que eu costumo fazer é só gravar uma explicação. Então, eu vou abordar tal conteúdo. Então, eu explico o que é para o aluno e aí eu falo para ele. Agora a gente vai lá para as postagens, né, para a gente fazer alguma atividade ali, ou no Kahoot, ou no Padlet, né? Então, eu já fiz atividades com eles, assim, que eu explico o que é, aí a gente abre um Padlet, pede para eles entrarem, compartilho o arquivo, peço para eles entrarem, e aí eles vão colaborando, né? Então, eles vão colocando lá. Esses dias a gente fez uma de dispositivos, né? Que é aula de aplicativos informatizados. Então, dispositivo de entrada, dispositivo de saída, dispositivo de armazenamento. Aí eu abri um Padlet e cada um foi colocando um dispositivo lá diferente. Tá? Então, eu falei para eles, tem que olhar e não pode ser o mesmo. Então, aí ele vai pesquisar, ele vai buscar no material que eu deixei disponível para ele, mas a gente está em aula, né? Então, eu não posso controlar só pela reunião, né? Porque eu também tenho esse controle que a gente faz ali de quem está participando ali no momento da aula, e aí tem o controle que a gente mostrou lá no Insights do aluno que às vezes não entrou na aula porque não pôde, né, naquele horário, mas depois, se a sua aula é de manhã, à noite ele entrou, porque o pai chegou, a mãe chegou, deu o celular para ele, ele entrou e acessou.
Então, é um aluno que está participando. Ele pode não estar participando na hora, né? Mas depois ele vai lá e visualiza. Então, é importante a gente pensar assim, porque às vezes, se você vai, né, só controlar pela forma como o aluno, se ele está na reunião ou não, né? Não é esse, acho que o sentido aí, o melhor sentido, né? Para poder utilizar com o aluno, né? Principalmente que a gente sabe que tem alunos que não têm, né, o recurso para poder fazer isso, tá? Então, aqui, no caso dessas configurações, é configuração do seu equipamento. Então, microfone que você está usando, né, fone de ouvido, essas coisas, isso aqui normalmente a gente não muda, que é o recurso que você tem lá na sua máquina, tá? Uma coisa que é importante, né? Quando você está usando no celular, por exemplo, se o professor vai compartilhar um vídeo, né, com som ou um áudio, né, é importante orientar o aluno que no celular também tem lá os 3 pontinhos, né, para você poder acessar. Como está aqui na parte de cima do celular, normalmente fica no meio da tela deles. E aí lá nos 3 pontinhos tem como ele deixar o áudio, né, no Viva Voz, que aí melhora o som para o aluno ouvir. Se ele tiver só no áudio normal, fica muito baixo, né? Então, é uma orientação que, às vezes, se o professor passar, melhora, né, a forma como ele vai assistir ali aquela aula ou ouvir aquele recurso, né? Aqui, né, na opção de reunião, né, o que pode ser alterado? Então, aqui, ó, quem está apresentando a sua reunião, normalmente ele já vem com essa configuração. Mas caso, né, você queira mudar, você pode mudar de todo mundo ou depois dá para mudar também por participante, tá? Aqui, né, permitir que os participantes desativem o mudo. Então, ele está permitindo. Mas, por exemplo, se eu não quiser que ninguém de vocês fale nada, que só eu vou falar, eu posso desativar essa opção. Aí vai ficar todo mundo sempre no mudo, né, e não vai poder abrir o microfone em momento nenhum da aula. Tá? Então dá para o professor, né, configurar. Eu não gosto de fazer isso. Às vezes tem sempre um aluno, né, que às vezes abre o microfone ali, né, em fora de hora, aí você ouve, né, tudo que está acontecendo lá na casa, a hora que ele está jantando, né, o barulho do garfo no prato, você ali morrendo de fome, né? Mas, né, aí você só pede para ele fechar. Mas, por exemplo, se o professor quiser, né, essa opção, né, ele pode também desativar e aí o aluno não consegue abrir, tá? Mas aí dá para a gente desativar só o dele. Isso, só que aí quando você desativa só o dele, ele vai lá e liga de novo. Mas se Porque ele tá... está jantando, por exemplo, nesse momento, pelo menos ele não vai ativar, ele só vai ativar a hora que ele precisar falar, entendeu? Eu já fiz isso com um aluno aqui em reunião minha. Uma coisa que eu queria saber, por exemplo, André, quando eu quero, por exemplo, compartilhar da minha tela do computador um vídeo do YouTube, mas aí o som não vai para o aluno. Como que, por exemplo, você entra agora aí, do teu, na reunião agora, vai lá no YouTube e compartilha todo o som? Eu não sei fazer isso. porque eu não sei, eu acho que vocês não vão ver. Quando eu clico aqui no compartilhar, vocês estão vendo só a fotinho de vocês, né? Você não vê o que eu estou fazendo aqui para compartilhar a tela toda. Mas Só estou vendo a foto. isso, eu vou abrir aqui agora de novo. Quando eu clico no botão de compartilhar, ele não vai deixar vocês verem, mas depois eu vou colocar no vídeo, vocês vão conseguir visualizar. Ah, tá. Você vai compartilhar, embaixo aparece lá a área de trabalho, as janelas que estão abertas, né? O que tem aberto no seu computador para você compartilhar com o aluno. Na parte de cima, antes de estar escrito área de trabalho, tem uma opção lá do botão chamado incluir som do computador. Então você tem que ativar essa opção incluir som do computador para as pessoas poderem ouvir, né, o que você está compartilhando ali.
Ai, ótimo, tá? obrigada, porque esse item era o único item que eu em reunião eu nunca consegui fazer Sim, e eu estava precisando muito. Porque aí eu tem só coloco o bastante. link do vídeo do YouTube, falar e depois vocês veem. Não, você pode fazer junto, né? Mostrar junto com os alunos. É que aqui ele não deixa você ver porque ainda não está compartilhado. É antes de eu compartilhar. Mas na parte de cima, onde aparece tudo que está aberto na sua máquina, né? E a opção de área de trabalho, porque o que é a opção de área de trabalho? É isso que eu abri com vocês hoje, porque eu poderia compartilhar, por exemplo, só a minha apresentação do PowerPoint. Aí depois, na hora que eu fosse falar do Mentimeter, eu iria compartilhar só aquela janela, né? Se eu abro a área de trabalho, o aluno ele vai estar vendo tudo que eu acesso ali. Então, assim, também tem que tomar cuidado, né, para não ter nada demais ali aberto, né? Se você estiver vendo alguma outra coisa, né, já deixa fechado aquela janela, porque ele vai ter acesso à visão de tudo que você tem. Por exemplo, você vai abrir lá o seu explorador de arquivos, os alunos vão ter a visão de tudo que tem lá na sua máquina, tá? Mas para que ele tenha acesso também, né, ao som, né? E dependendo do que você vai compartilhar, se é interessante você abrir a área de trabalho toda ou não, mas independente, se for só uma ferramenta específica, você ativa esse botãozinho de incluir o som do computador, que aí ele consegue ouvir também. Senão, Ok, muito senão ele só vai obrigada. ver a imagem, né? Ele não vai ouvir o vídeo ou a música, no caso, se você estiver compartilhando uma música. Ô, Andréia, Oi. só para confirmar, Hum. quando a gente habilita, é um botãozinho que fica à esquerda, não é isso? Ele fica bem. Eu vou mandar um Ele link fica aqui, bem à ó. esquerda, né? Pelo menos eu Eu uso vou esse colocar para aqui, ó. saber. É esse mesmo, Maísa. Isso, é para saber se eu estou fazendo dessa forma que ela está falando ou não. Eu acredito que sim, ó. Eu vou mandar uma imagem. Bem em cima do área de trabalho tem um botãozinho lá, incluir som do computador. Mandei a imagem aí no chat. Você tem que clicar para deixar ela ativa, que ela normalmente vem desativada. Aí você ativa e aí ele consegue ouvir. É isso mesmo. Isso, ele consegue ouvir também. Muitos professores têm dúvida, alguns professores daqui sempre ligam na hora da aula, ô André, me ajuda aqui, eu quero que o aluno escuta, ninguém está escutando nada, o que eu faço? Você tem que compartilhar, mas tem que ativar o som, senão ele não vai ouvir nada. Né? Então, tem vários macetinhos que às vezes a gente, né, não pega, né? Assim, porque também não tem o hábito de fazer, né? A gente está criando isso agora. Então é comum, é normal, tá? Não achem que vocês né, não sabem fazer negócio, porque eu também tenho muita coisa que eu descobri agora. Né? A gente vai fuçando, vai buscando, né, os recursos e vai compartilhando. Porque, na verdade, assim, a gente não teve nenhum treinamento para saber usar o Teams. Na verdade, mandaram uma apostila lá para a gente ler, né, que também não tem assim muita coisa. Como você vai usar isso na sua aula? Não tem, só tem falando do recurso. Né? Os vídeos também lá do Centro Paula Souza, né? Do professor Valério lá, muito legal, tudo, mas assim, é muito técnico. Né? Não é assim, eu vou fazer isso numa aula prática, o que eu preciso fazer, né? Então, eu acho que a gente direcionando isso, né, como a gente faz num encontro desses, fica mais fácil, né, para o professor fazer. E agora, né, no Teams também, para quem trabalha com grupos, né, trabalha em equipe, né, o professor vai dar um trabalho em equipe. Como a gente faz em sala de aula? A gente ia lá, separava grupo de 3, grupo de 4, grupo de quanto, cada um juntava as carteiras ali e fazia o trabalho, certo? No Teams agora, ele disponibilizou também nessa última atualização a opção de criar grupos dentro da reunião. Então, eu posso criar um grupo com vocês. Né? Eu quero separar em 3, quero separar em 4, e aí cada um vai ficar num grupo e o professor ele pode ir entrando nos grupos. Por exemplo, o trabalho de TCC. Eu separo os alunos que são daquela equipe, criei um grupo ali para eles. Eles não vão ficar na reunião principal, que seria essa. Ele vai ficar no grupo dele. Então, eles vão discutir sobre o trabalho, eles vão apresentar, eles vão falar, eles vão escrever, e o professor ele vai estar andando ali, como se você estivesse andando na sala de aula.
entre os grupos, para tirar as dúvidas, para ver o que eles precisam, tá? Esse recurso do grupos, ele está aqui, ó, nesse quadradinho aqui, salas para sessão de grupos. Então, aqui, ó, você vai configurar a sala. Então, quantas salas você precisa? Daí você vai ver quantos grupos são. Ah, são 5 grupos, são 6 grupos, né? Quantos grupos você quer? Então, não sei quantos alunos estão agora aqui, né? Na nossa turma, mas vamos supor que eu queira grupos de 5, queira 5 grupos, tá? Então, eu vou criar esses 5 grupos. Então, eu posso criar automaticamente. Então, o próprio Teams vai dividir essas pessoas que estão presentes na aula, são 37 pessoas em 5 grupos. Então, ele vai distribuir de 7 a 8 por sala. O próprio Teams vai criar a distribuição para mim. Ou eu posso pedir para fazer manualmente. Por exemplo, eu quero exatamente fulano com ciclano. Então, eu vou lá e crio as salas, mas eu que vou distribuir os alunos, né, nesses grupos. Então, a partir do momento que eu clicar aqui, ó, no criar as salas, né, eu vou criar as salas, e aí eu posso fazer vocês entrarem nessas salas. E aí, tudo que a gente for, que vocês forem discutir, vocês vão estar no seu grupo só. Vamos fazer um teste só para a gente ver se está tudo bem? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando ou parou aqui? Deixa eu ver. Ok. Sim, ok. Sim, ok. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o grupo, criar o grupo, né? E aí não se assustem se vocês ficarem menos pessoas, né? Daqui a pouquinho a gente já volta tudo aqui de novo, só para vocês verem como é que vai funcionar, tá? Então, eu vou clicar aqui para criar uma sala. As salas, né? Então, ele vai gerar aí 5 grupos para mim. Vou abrir as salas, né, para vocês poderem conversar. Então, o professor vai abrindo aqui cada uma das salas. Você pode renomear a sala, então, por exemplo, com o nome do aluno, né? E aí, os nossos participantes vão entrando aí em salas específicas. Então, aqui cada um está saindo da reunião principal e entrando na sala, né, que foi destinado a ele, que o próprio Teams, né, criou. Beleza, então agora nós não temos mais, né, os alunos aqui, eles estão cada um na sua sala. E aí o professor, ele vai ingressar na sala. Então, eu vou entrar aqui, ó, na minha sala 1. Então, aqui, né, o que o professor fez? Eu estou entrando na sala 1, que é o grupo de vocês. Então, só tem esses alunos nessa sala, que o próprio Teams, né, criou. E aí, o professor vai se intercalando. Então, eu vejo aqui o que os alunos estão fazendo, se eles estão apresentando, se eles estão discutindo alguma coisa. E aí, eu mudo para outra sala, tá? Conforme vocês forem saindo da sala, vocês vão voltando lá para a sala principal. Eu vou sair dessa sala para eu entrar em outra. Boa tarde, Pati! Oi, meninas! Tudo bem? Nalvinha. Nalvinha, já faz tanto tempo que eu não te vejo, Nalva. Oi, povo. Tudo bem, meninas? Que coisa mal fofa. Ai, que linda! Tudo bem por Ai, aqui? você tá com o cabelo muito lindo. Ai, que lindo. Povo da sala 2, todo mundo bem por aqui? Não Só para eu dar um alô Tudo para outra bem, turma. você? Então, vocês entenderam como é isso? Eu criei as salas, ele vai dividir nos grupos, então vocês são um grupo só, de 8 pessoas, e o professor vai andando entre as salas, entre os grupos. Então, para Muito legal, André. e tudo mais, né, você pode utilizar esse recurso. Eu vou sair dessa sala para eu entrar na outra agora, para falar com os outros professores. Mas vocês podem continuar aí. Depois é só sair para voltar para a principal. Olá, pessoal da equipe 3 aqui, todo mundo aí? Olá, Andréia. E aí, Dani? Oi, André. Tudo bem? E aí, gostaram do recurso da reunião de grupos?
Gostamos. E tem que voltar nós por nós mesmos? Vocês podem, quando vocês clicarem lá para sair, né, vocês vão para a sala principal. Então, terminou aqui a discussão do grupo, vocês voltam lá para a sala principal. Ou, por exemplo, se o aluno ficou preso lá na sala, depois o professor tem como desconectar ele do grupo para ele voltar para o principal de novo. Ah, entendi. Então o aluno tem que fazer isso, sair para voltar, entendi. Isso. Eu vou só entrar no outro grupo para falar um oi lá, senão... Tudo bem. Tá. Boa tarde, equipe 4. Todo mundo Boa aí? tarde. Boa tarde, Andréia. E aí, gostaram Boa do tarde, curso? professora Andréia. Tudo bom, Isaac? Tudo Joinha. ótimo, hein? Dá Então um tá abraço bom. na sua mãe, na sua irmã. Mando sim, pode deixar. Você sumiu, né? Agora com pandemia, não tem mais como vir mesmo, né? Mas É verdade, hein? ficou E devendo parabéns pela visita ó, faz participação. tempo. É verdade. Oh, meu Deus do céu, hein? Então, E boa tarde. tá. Obrigado, Isaac. Foi muito boa mesmo. Boa tarde, Jéssica, Mariana, Tati, André, Geraldo. Gente. Pessoal, esse Bom ter recurso vocês. é interessante para a gente trabalhar, não só nos trabalhos de conclusão de curso, né, mas toda vez que você quiser dividir a turma, né, para fazer algum trabalho específico. Então, por exemplo, você vai dar um tema para cada aluno. E é num trabalho de, sei lá, de artes ou de história ou de qualquer outra coisa, de informática. Você quer dividir as equipes e cada um vai discutir só naquele grupo, né? Os outros não vão estar participando da mesma reunião. Aí depois você pode voltar todo mundo lá para a principal, né? Conforme vocês vão saindo, vocês vão voltando para a principal. E aí vocês voltam a discutir com o professor. Então, por exemplo, a gente está finalizando o trabalho aqui, tem como o professor ver para dar opinião, né? Então, antes de apresentar para todo mundo, a gente faz a apresentação para o grupo. Ô, Andréia, você vai deixar esse recurso, tá salvo lá, né, nas aulas? Vou. Tudo isso que a gente está fazendo depois que eu não criei o vídeo ainda, depois eu vou deixar lá para vocês. Mas você vai deixar no Teams mesmo? Onde você vai deixar? No Teams. No Teams. Em vídeo mesmo. Só que eu dividi, né, para não ficar um vídeo de 3, Tá. já estamos em 3 horas e 3 minutos. É porque tem coisas assim que eu não anotei, eu quero voltar e fazendo Sim. e anotando. Eu vou depois editar e dividir esse vídeo para cada assunto que a gente falou diferente. Ah, legal, E aí fica mais melhor. fácil para vocês, né? Pra gente procurar. Porque, por exemplo, você quer saber sobre os recursos da reunião. Da sala. Assistir o vídeo ou ficar procurando onde está, né? É verdade, bem melhor. Ai, gostei Aí da facilita. Tá bom, Deixa eu ir para o último grupo, que falta um ainda para mim falar. tá bom. Oi, equipe 5. Oi, esqueceu da gente, né? Não, é que tinha 4 grupos para mim falar. Oi. Eu comecei com 1, aí vocês são 5, Ah, tá. Foi na ordem. Oxe. Mas vocês acharam interessante esse recurso? Achamos, nós estávamos discutindo aqui, principalmente para TCC, né? Sim. O TCC é assim, o que eu fazia antes de ter esse recurso para o TCC? Eu criava o grupo, como eu falei lá, num canal privado, e aí eu chamava aqueles alunos para uma reunião dentro do canal, para eles não terem uma reunião com todo mundo, sabe, na equipe. Eu criava reuniões picadas. Então, toda hora eu abria e fechava uma reunião, para falar com todos os grupos. Agora não, a gente pode abrir, dividir as equipes, né? E cada um vai discutindo ali, o professor vai andando entre as equipes. Né? Então, oriento essa equipe, aí eu vou para outra equipe, oriento outra equipe e assim vai, até terminar a aula. Entendi. É garantido que eles vão fazer? Não, mas Mas é uma forma... oportunidade tem, né? Sim, tem oportunidade e recurso, né? Agora, assim, se vai utilizar com destreza e com vontade, com ânimo, né? Mas eu acho que se a gente der uma ajudada também nesse sentido de incentivar, eu tem que tentar.
acabam fazendo, né? Os últimos anos, como eu falei, é mais difícil, porque eles estão com o hábito já do ano passado. Mas se a gente começar a introduzir isso agora para as equipes de primeiro módulo, de primeiro ano, né, no caso do ensino médio também, que tem as disciplinas projeto para poder fazer essas divisões, né, vão ter trabalhos em equipe em todas as disciplinas, assim, que você antes não tinha como fazer, né, um trabalho em equipe, mas como que eu vou reunir um grupo, né? Então, tem como, né? Fica mais fácil para a gente poder também pensar na dinâmica da nossa aula, né? E não ficar sempre fazendo só coisas individuais, né? Ou em grupo para eles se reunirem depois, né? Então, a gente tem que fazer isso já durante a aula. Ai, mas eu achei super interessante. Né? Então, dá para usar em todas as matérias, acredito, não só dos TCCs e projetos. Né? Toda matéria que tinha trabalho em grupo e agora, né, não sabia como fazer, né? Dá para fazer isso e pode deixar mais dinâmica a aula também, né? sim, deixa mais dinâmica e o grupo não sabe a hora que o professor vai estar passando ali na turma dele. Então, você pode deixar na reunião principal, né, qual é a atividade que você quer que o grupo faça. Então, eles vão fazer uma pesquisa, vão fazer uma apresentação, eles vão buscar um texto, eles vão buscar um desenho, uma arte, sei lá, para poder te apresentar. Então, você deixa eles discutindo ali e vai, né, andando entre as equipes. Aí o que acontece? Estamos em reunião aqui, eu vou saindo, vou mudando, depois eu fecho a reunião, vocês voltam tudo lá para principal. Tá. Beleza? Beleza. Até mais. Estou fechando as salas, né? Que na verdade eu falei que não, que vocês voltavam, vocês não voltam, só se eu fechar a sala. Mas eu poderia fechar todas as salas também de uma vez. Posso ir fechando uma por uma ou todas. Estranho, né? Olá. Todo mundo voltou? Eu acho que sim, sei lá. Uma coisa que eu falei errado em uma das salas aí sobre a volta, né? Não é só vocês saindo. No caso, o professor, ele abre a sala para que vocês possam entrar e depois ele fecha as salas para vocês poderem voltar para a principal. Então é o professor que tem que fechar? É o professor que controla. Porque como você tinha falado que a gente tinha que então, sair, eu falei assim, acho que a gente tem que sair daqui agora, né? Não, o professor, ele abre todas as salas, né, vai abrindo uma por uma, que nem eu fiz aquela hora que vocês entraram, e depois ele vai fechando. Ele pode fechar todas de uma vez ou fechando uma por vez. Por exemplo, se ele quiser que alguma turma volte antes, ele pode fechar aquela turma. Cuidado se fechar como o recurso do Zoom. Não sei, alguém tinha perguntado sobre o Zoom, mas se a gente ia falar alguma coisa sobre o geral. Mas ele na verdade, o que a gente usa é o Teams, né? Então, assim, e agora que ele tem esse recurso de dividir em grupos, porque o Zoom tinha, né, as salas blackout, alguma coisa que chamava lá, que fazia essa divisão para poder cada equipe ficar num lugar, né? Então, no Teams agora ele já dá isso para a gente, né? Então, dá para a gente usar aqui. Não precisa usar outra ferramenta, não. Ai, da hora. Beleza? Muito bom. Mais alguma coisa para a gente falar aqui? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Nada. Andréia. Oi. Você pode mostrar rapidinho aonde você foi no começo? Porque eu tentei fazer aqui, ó, me perdi. No comecinho, assim, onde para abrir as reuniões, você faz? Isso. Aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó, salas para sessão de grupos, do lado da mãozinha levantada. Ah, tá. Não tá compartilhando a sua tela, mas eu entendi. Não tá compartilhando? Pera lá. Deixa eu voltar aqui. Cadê vocês? Aqui. Agora tá? Aqui, ó. Ah, tá. Ele vai ter as salas, né, para você abrir. No caso, como eu já abri as salas aqui, ó. Então, na hora que você cria uma sala,
né? Ele vai dar a opção para você colocar quantos grupos você quer, quantas equipes você quer. Que aí ele divide sozinha pela quantidade de alunos que tiver presente na sua reunião. Então, por exemplo, você tem lá 20 alunos, né? Se você dá aula para meia turma, 20 alunos. Você quer grupos de 4. Aí ele já cria 4 grupos de 4, não, 4 grupos. Ele já cria 4 grupos com 5 alunos na sala. Se tiver 17, ele vai ver lá, por exemplo, são 4 grupos, tem 17 alunos só. Um ele vai deixar com menos. Ele faz automaticamente. Ou você pode fazer manual também, né? A divisão escolhendo qual aluno vai para onde. Ele pode fazer automático, ninguém escolheu com quem ia ficar, né? Então, ele é bem, como se diz, né? Democrático, né? Porque na sala de aula tem aquele aluno, eu não quero ir com fulano, eu não quero ir com ciclano. Aqui você vai com qualquer um que apareceu. Então, eu fazia, criava sala por sala e depois saía, ia voltando, sabe? Criava um monte de chamada pelo chat. Sim, eu fazia isso também. Eu fazia com o PTCC. Ao invés de criar no chat, como a gente tinha os grupos privados, né? Que eu colocava no grupo privado para ter o caderno, né? Do diário de bordo daquela turma. Aí, quando a gente tinha reunião, eu abria uma reunião. Aí, eu ia para o outro grupo. No caso, para o outro canal privado, aí estava lá com a equipe falando, abria outra reunião ali. Então, eu ia fazendo isso, toda hora abrindo e fechando reunião, porque não existia, né, esse recurso. Então, eu acho que no meu Teams não tem. Será que eu tenho que baixar alguma versão nova? Ou só se você se deslogar e logar de novo, às vezes ele já atualiza. Tá. É porque aqui pra gente não vai aparecer mesmo, porque... Não. Porque tem isso também. Na verdade, é o professor apresentador. Vocês não estão como apresentador, vocês estão como aluno. Não, sim. Sim, mas recurso. Eu não reparei, assim. Eu funcionei ali e não tinha reparado que eu tenho. O dono da reunião, eu não percebi isso. Sim. É um recurso para o professor. Então, na visão de aluno, pode ser que isso que a Bruna falou seja... Né, não aparece para vocês. Mas se você entrar depois, criando uma reunião sua, aí você repara se tem esse símbolo aqui, ó, do lado da mãozinha. Ok. Vai aparecer lá para você criar a sala. Obrigada. Nada. Andréia, Oi. Criado uma vez, vai ficar sempre ali, essa opção? Ou é por reunião que ela cria? Fiquei na dúvida agora. Que cria salas? Isso. A sala, quando eu sair, essas salas deixam de existir. Ela vai ser por reunião, né? Isso. Na próxima reunião, eu posso criar outra divisão, né, aleatória. Porque pode ser também que naquela aula eu não vou reunir em grupo, né? Não é de reunião de grupo, ou, tipo, um professor que não é de PTCC, não é de projeto, é de uma disciplina que ele quer naquela aula dar um trabalho em equipe. Então, ele cria os grupos. Na verdade, eu estava pensando no professor de TCC, que ele poderia criar suas equipes e ficar mantido ali, né? Mas aí acho que é melhor criar o canal mesmo, então. Ou, né, você fazer o manual, né? Manualmente. Que aí você coloca quem é o aluno daquela equipe. E aí vai ficar salvo. Não, mas toda reunião, toda aula tem que ser. É isso que eu tô pensando, porque daí toda aula o professor vai ter que fazer. Eu pensei numa forma de ficar isso permanente. Sim. Eu acho que não fica. Eu nunca sei, né? Mas eu acho que não fica, não, Bruno. Se fizer manual, você teria que manual, a gente tem que marcar. Ela diz o seguinte, de sempre ficar essa mesma equipe. Por exemplo, se eu fechar essa reunião e abrir outra, e vocês são da mesma sala, vocês voltam para o mesmo lugar onde vocês estavam. E isso não acontece. Sim, mas assim... que eu estava pensando até... Desculpa, Maísa, pode falar. Não, é o que você falou. Caso a gente tenha que fazer manual, a gente vai ter que anotar a parte... Quais eram os grupos para repetir na próxima. Isso. Porque às vezes, por exemplo, vamos supor que eu vou querer trabalhar um seminário, por exemplo, o grupo está formado e a gente vai utilizar, sei lá, 2 aulas, 3 aulas, né, durante 2, 3 semanas, e aí toda aula que vai ter, eu vou ter que criar. E eu pensei, por exemplo, se eu deixar criado já,
se isso não pudesse ficar permanente, né? Por um tempo ou o ano todo, enfim. Seria uma opção bacana, né? Se o Teams tivesse. Mas beleza. Assim, a dica seria a questão de criar os canais privados, né? Sim. Não cria o chat e fica incluindo também, né? Só um chat específico. Você já deixa dentro daquela equipe, mas no grupo 1. Você vai lá e cria uma postagem de uma reunião naquela hora. Isso. Que aí vão ser aqueles alunos daquele grupo que vão acessar. Vamos fazer. Beleza, obrigada. Nada.